Há pouco mais de 25 anos, um quarto de século, metade da população humana jamais havia dado um telefonema. Hoje, temos mais de 3,2 bilhões de usuários de telefones celulares e 2 bilhões de pessoas com acesso à internet em uma população mundial de cerca de 7 bilhões. Como essas mudanças estão afetando a produção do conhecimento? De que maneira a ciência está sendo impactada pela avalanche de dados só possíveis de serem produzidos com o surgimento das novas tecnologias? Para responder a essas e outras perguntas, contamos hoje com a presença do físico, filósofo e cosmólogo Luiz Alberto Oliveira, aqui no programa Entrevista. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Beto. Qual o impacto, então, desses avanços extraordinários nas ferramentas de comunicação para a área do conhecimento? Bem, Beto, há mais ou menos 350 anos se forjou uma nova forma de dialogar com a natureza, que é a ciência. A ciência procede por um movimento duplo. Você se encontra com o fenômeno, você faz medidas, ou seja, você traduz o fenômeno em quantidades e, a partir dessas quantidades, isso é a fazer do experimentador. E, a partir dessas quantidades, dessas medidas, dessas mensurações, um teorizador elabora um modelo acerca das regras que governariam aquele acontecimento, né? Ou seja, o modo de funcionamento, como você poderia modelar o modo de funcionamento daquele fenômeno. O que é decisivo é que essa concepção é transformada em previsões, essas previsões, então, retornam ao experimentador que as afere. Se, de fato, a modelagem sugerida prevê o desenvolvimento seguinte do acontecimento, nós temos uma boa teoria. Sabemos descrever aproximadamente como isso funciona. Senão, você tem que voltar e fazer uma nova proposta. O que é decisivo é o próprio acontecimento que valida ou invalida a sua modelagem. Por isso, ao contrário de outras práticas do espírito humano, a poesia, a arte, a filosofia, a ciência é um afazer cumulativo e autorreformador. Quanto mais você aperfeiçoa os seus modelos através de avanços nos instrumentos de pesquisa, através de novas teorias, né, você renova as bases a partir das quais você vai empreender novas investigações. Então, a ciência é esse empreendimento evolutivo, inerentemente evolutivo. Agora, o que aconteceu com o surgimento das novas tecnologias de informação, a capacidade de gerenciar, de manipular grandíssimas quantidades de dados, foi que você agora pode fazer uma espécie de um novo tipo de ciência. Uma ciência na qual esse procedimento de aferição, modelagem, reaferição fica superado. Se você tem dados sobre um número muito grande de pessoas ou de eventos, você pode usar algoritmos, ou seja, formas automatizadas de busca de correlação, e você então vai fazer surgir relações que são reais, mas que não estão sujeitas ao modelo de validação de hipótese. Você opera naquela vastidão de dados e ali você vai encontrar então relações imprevistas, essas relações vão ter validade estatística e você não precisou formular uma hipótese. Você encontra já a regra sem que você a modelize. Isso é alguma coisa que é uma espécie de tipo novo de ciência, no qual esse mecanismo que remonta a Galileu, de você elaborar a pergunta para então dar sentido à resposta, isso começa a ser superado. É como se você encontrasse diretamente as respostas. E como é que esse cenário de hiperconexão que a gente está vivendo se reflete na pesquisa científica, no dia a dia dos cientistas? Algo muito original está ocorrendo. Se você lembra, algumas décadas, as ciências que produziam grandes volumes de dados, quais seriam? A astronomia, a astrofísica, a química, na biologia, o estudo das proteínas. Então, grandes volumes de dados que os satélites artificiais, né, examinando as características da Terra. Então, grandes quantidades de dados, e a partir de um certo momento se tornou inviável que equipes humanas examinassem, garimpassem esses dados em busca de resultados. As quantidades são excessivas. Então, houve uma coisa curiosa, que é a automação do próprio processo de busca de correlações. Então, você estabelece programas, esses programas buscam nessas vastas bases de dados
aquelas correlações, aqueles sinais que poderiam evidenciar algum tipo de regra profunda, algum tipo de associação entre eventos. Então, essa investigação dessas grandes quantidades de dados eram características de ciências físicas, astrofísica, física de partículas, ou então das ciências biológicas, na proteômica, mas hoje isso está começando a poder ser, essa investigação está começando a poder ser exercida sobre acontecimentos humanos, sobre características, tendências, inclinações, gostos, né? Desejos de grandes quantidades de pessoas. Então, essas técnicas que se destinavam a dar sentido a essas vastas correlações de dados agora começam a se aplicar sobre nós mesmos. Vamos para uma palavra difícil. O que é ziliônica? A ziliônica é um modo brincalhão de você se referir a essa capacidade de você extrair sentido desses vastos oceanos de dados. O nome técnico seria computação escalar massiva, mas se chamar de ziliônica, né, tem um sentido mais direto, porque diz respeito a você ser capaz de manipular zilhões de dados. Então, por exemplo, o funcionamento do grande acelerador do CERN, né, do LHC, ele vai produzir uma quantidade, vários petabytes de dados a cada rodada. Se você lembrar que 1 megabyte, uma unidade que nós estamos mais ou menos acostumados, equivale a uma música dos Beatles, então, cada rodada do LHC você vai ter que manipular o equivalente a bilhões de músicas dos Beatles. Algo como se os Beatles tivessem séculos compondo sem parar. Isso a cada rodada, né, a cada semana. Uma série de outros agentes no âmbito dessa infosfera, né, a qual nós estamos presentes hoje, manipulam essa quantidade massiva de dados. E cada vez mais esses dados são acessíveis apenas através de interfaces, né? Apenas através de agentes automáticos que são capazes, robôs cibernéticos, robôs informáticos que são capazes de processar essas vastas quantidades de informação e fazer um resumo que esse sim é acessível ao nosso entendimento. Porque nós não somos mais capazes de diretamente manipular esses vastíssimos valores, essas vastíssimas quantidades de dados. São chamado Big Data, não é isso? Big Data, exatamente. Que aplicações práticas só são possíveis com essa quantidade absurda de informações? Talvez o exemplo mais claro seja um exemplo no caso da medicina. Você sabe que para você testar remédios ou para você investigar causas de moléstias, você precisa ter grande, quanto maior for o seu contingente de examinados, né, diríamos os informáticos, a sua base de dados, né, melhor você vai poder modelar, melhor você vai poder testar, né, as suas propostas, eventualmente procurar testar algum medicamento que atenda aquela moléstia. Então, você agora produz dados em grande quantidade sobre os mais diferentes aspectos de um verdadeiro universo de pessoas. E através desses mecanismos automatizados, você vai fazendo surgir correlações absolutamente inesperadas. Quem diria, por exemplo, que o fato de uma certa percentagem das pessoas ter um certo tipo de proteína na superfície das suas células sanguíneas, isso é algo que de nenhuma maneira tem nenhuma evidência direta, né, que isso pode estar ligado a uma absorção maior ou menor de certas vitaminas. Isso você só pode perceber, ou por acaso, uma chance no laboratório de, procurando alguma coisa, essa correlação surgir, ou então através dessa investigação em que esses robôs automaticamente vão mastigando essas quantidades colossais de dados e fazendo surgir essas correlações imprevistas. Então, com isso, você vai ter um novo tipo de medicina com essas bases estatísticas de grandes dados e que vai valer para contingentes cada vez maiores de pessoas. Talvez a gente possa pensar, por exemplo, o seguinte processo. E por volta de 2002 se terminou o primeiro projeto Genoma Humano. Então se mapeou o genoma de 3 ou 4 indivíduos a um custo de 6 bilhões de dólares. Alguns anos depois, o mapeamento completo do indivíduo era qualquer coisa em torno das centenas de milhares de dólares. A previsão é que daqui para frente, em pouco tempo, esse mapeamento
genético completo de um indivíduo fique na casa das centenas de dólares. Então, será possível que você constitua uma nova imagem da humanidade, da espécie humana. Não mais a imagem da massa, vastos contingentes, multidões se movimentando. Não mais a imagem Leonardo da Vinci, né? O homem nas suas formas, do indivíduo, né? nas suas formas, mas uma imagem molecular do humano. Então, um conjunto de características que definem aquilo que é pertencer à espécie humana de um ponto de vista molecular. E será possível você, quem sabe, estabelecer uma espécie de banco mundial de genomas em que as pessoas espontaneamente doarão os seus genomas para que se forme esse quadro da humanidade. Com isso, você vai ter bases estatísticas, a partir desse fundamento genético, para descrever características humanas que nós sequer podemos suspeitar. E falando em características genéticas, vamos falar do DNA, porque a gente hoje tem 3 zettabytes e talvez a resposta para armazenar de uma maneira mais segura tantos dados seria o DNA. Como é que você está acompanhando isso? Como é que seria feito esse armazenamento? Isso é uma coisa realmente surpreendente. O DNA ele é a base da vida porque ele tem 2 características. Primeiro, ele é regular, é uma estrutura regular que admite uma variação interna. Então, isso serve como código. Né? Você tem certas letras e, mudando a ordem das letras, você muda o sentido do conteúdo. Então, assim é que a vida procede, né, para elaborar um manual de instruções para a constituição de qualquer organismo vivo. Aquele manual de instruções, escrito em letras bioquímicas, em textos de DNA, então as instruções para você fazer o papel, para você montar a prensa, para você produzir a tinta para fazer a cópia daquele manual de instruções. Assim que a vida funciona. Mas a característica decisiva é que, ao contrário de formas que você encontra na natureza, que são capazes de se repetir, mas que são fixas, como a lama, como a areia, o DNA é frágil. Então, é fácil você separar o zíper, né, dividir a espiral em 2, e é fácil você reconstituir. Não precisa de grande quantidade de energia. É fácil fazer e desfazer. Então, devido a essa flexibilidade, é que agora você pode transferir essa capacidade da molécula do DNA de elemento da operação dos organismos vivos para outro setor completamente diferente, que é o do portador de código artificial. Então, não se trata mais de você fazer essa longa cadeia molecular suportar a informação que vai servir para a elaboração de um organismo vivo, dos órgãos, né, das características desse organismo. Agora você coloca ali dados. Pode ser a música dos Beatles? Toda a música dos Beatles, toda a música da humanidade, porque você consegue harmonizar quantidades assombrosas de informação, né, numa dimensão efetivamente molecular, muito pequena. Então, da mesma maneira que a informação necessária para a constituição de um organismo vivo, de um ser humano, está inteiramente contida, né, em 2 células, na verdade, no DNA da célula do ovo, no DNA da célula do espermatozoide, quando se fundem, toda a informação para fazer esse verdadeiro milagre, que é uma pessoa, está contida ali. Todo conhecimento humano poderia ser armazenado num plano celular. Então, se trata agora de procurar acelerar os modos de contato, né, aperfeiçoar as interfaces entre esse suporte, né, para os dados, para o conhecimento, de modo de você tornar mais rápido o acesso, o escrever e o ler. Quando isso começar a acontecer, é como se nós estivéssemos multiplicando a capacidade dos nossos processadores eletrônicos, nossos computadores, por um fator de alguns milhares. Nossa. Então, algo muito surpreendente, potencialmente extremamente transformador, está em curso agora. Luiz Alberto, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a vocês que nos assistiram.